começar pelas metas da cidade de São Paulo, que envolve todas as secretarias, inclusive a CIURB, onde tem as suas metas de canalização do córrego, demais metas. E existe um sistema de monitoramento que foi criado pela Prefeitura para fazer o gerenciamento de todas essas informações. O departamento que eu trabalho, a Divisão de Planejamento, ela está dentro da EDIF, que é o Departamento de Edificações ligado à CIURB. E o gerenciamento das informações dela está ligado a todas as outras secretarias, ou seja, toda a obra de reforma, ampliação, construção de todas as secretarias que faz parte da meta, ou inclusive além da meta, como adequação de acessibilidade, etc., ela passa por EDIF e automaticamente ela precisa fazer um gerenciamento, controle, uma fiscalização. Então a gente vai passar para a Secretaria de Esportes, que terão algumas intervenções em alguns equipamentos, a Secretaria de Serviços, centrais de triagem. A gente poderia enumerar todas as obras de todas as secretarias, mas eu estou passando só a título ilustrativo. Serviço funerário, criação de velórios, etc. Secretaria de Assistência Social, cada secretaria com a sua respectiva necessidade de executar reformas, ampliações, Secretaria da Cultura, Desenvolvimento Urbano e Educação com os diversos equipamentos, a Secretaria de Política para as Mulheres. Dentro de todas essas telas que nós estamos passando, inclusive o Tribunal de Contas com a sua respectiva necessidade de reforma, ampliação, etc., elas passam por CIURB, por EDIF, e a partir daí ela sofre um cadastro. E como é que a gente acompanha tudo isso? Bom, existe uma solicitação de um serviço que vai ter que ser submetido a um cadastro inicial, onde a divisão de planejamento faz uma análise técnica, levanta os dados iniciais, se for o caso de uma construção, faz um estudo de verificação de viabilidade ou inviabilidade do empreendimento no terreno. A partir daí, consulta-se os órgãos da Prefeitura para verificar restrições diversas que possam tornar o serviço inadequado ou não, e a partir daí emite um parecer técnico, um relatório. Ou a área, a partir daí, torna-se descartada e tem que buscar uma nova área em função de uma demanda, no caso de uma construção, ou, se ela é viável, ela segue para a Secretaria Cliente para a devida aprovação. Isso nós estamos falando numa busca de terreno para o início de uma construção. A partir daí, se a área for pública ou particular, porque apesar de ser pública ela pode também ter alguma restrição, isso vem encaminhado para os diversos órgãos que vão dar sequência de aprovações. A partir daqui, faz a contratação de topografia, projeto de implantação, executa o orçamento, solicita a reserva de recursos, com os recursos transferidos, licita-se, elabora-se o contrato e fiscaliza. Esse é o processo eu ciclo de vida do início até o fim do empreendimento. E como é que se controla tudo isso? Porque se são tantas secretarias, com tantos empreendimentos, com tantos terrenos por se buscar, tem que ter um controle dentro disso para tirar relatórios. Existe um banco de dados, onde é solicitado um empreendimento, exemplo, no OBS, uma creche, a partir daí é feito um estudo, com o seu endereço, com os seus documentos, até sair uma declaração de utilidade pública, desapropriação. Os documentos são enviados para os diversos órgãos, como foi mostrado naquele fluxograma. A partir daqui, ele entra para a análise técnica, ele sofre uma vistoria, ele passa por todo um processo e é um processo de controle interno. Automaticamente, a Prefeitura desenvolveu o controle chamado CIMESP, que é um processo que está em construção e em sintonia com o nosso trabalho, onde ela vai dar transparência e o monitoramento a nível gerencial, alta gestão, e não fica mais só o controle interno da divisão, mas aí governamental também. É o tipo de demanda, solicitação da área, num novo formato, mas aí divulgado para maiores níveis. Esse terreno, a partir da área cadastrada, ele tem seus respectivos lotes.
transformando do controle interno para o controle gerencial, automaticamente ele registra todas as fases de consulta, como data de envio, data de retorno. Um exemplo um pouco mais claro, uma vez que a apresentação ela é mais ilustrativa, mas um órgão consultado da prefeitura, através do seu documento, o seu TID, que é a tramitação interna do documento, a data de envio e data de retorno. A partir desse sistema, você consegue tirar relatórios gerenciais, ou seja, quantas áreas públicas em estudo, quantas áreas particulares, o tipo de demanda, quantas UBSs, quantas creches estão construídas, a situação dessas demandas, como é que estão as análises preliminares, se já ocorreu alguma publicação de plano exploratório. Isso é uma fase do terreno. Agora nós vamos passar para a fase da construção em si. A construção ela é cadastrada num sistema interno, que é um banco de dados, onde o banco de dados ele necessita ser um processo de construção autuado, e a partir desse processo ele roda pelo departamento inteiro, e toda vez que ele circula internamente, ele passa por uma atualização de informação, seja desde a fase orçamento, com seu valor orçado, seu prazo de execução, o valor reservado, a data que foi reservada, o valor do contrato, a dotação desse contrato e diversas outras observações, como, por exemplo, o nome do orçamentista, onde já foi se falado aqui da responsabilidade de cada profissional fazer o seu trabalho, o tipo de licitação, o número da licitação, a data que foi encaminhada essa licitação, quando habilitou, quando abriu a proposta, qual a classificação, adjudicação, homologação, assinatura, início, nome do fiscal, termo de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, o padrão da obra. Eu acho que é importante mencionar, porque a gente estava falando em projetos que ficam guardados. No caso de edificações, os projetos padrões, eles têm a oportunidade de ser implantado em diversos terrenos. Ele não é um projeto investido de forma que ele vai ficar obsoleto em tão curto tempo. O que muda é a implantação. Eu, com esse projeto padrão, eu posso estar aproveitando nos diversos terrenos. Todo esse banco de dados alimentado nesse circuito, ele permite gerar relatório gerencial nas diversas fases. A gente tem uma fase inicial chamada solicita serviço, a fase posterior, que é a análise diária, a fase chamada projeto. A partir desse cadastro, escolhe o modelo de relatório adequado, secretaria, por processo, por subprefeitura, em que fase que eles estão, como o exemplo que está sendo dado, etc. A fase orçamento, a fase indica recurso, fase licitação e a fase contrato. A fase contrato também tem as suas situações, aguarda ordem de início, andamento, prazo esgotado, suspenso, obra concluída. Ele permite tirar cronograma previsto e realizado, para se ter uma estimativa do que está em andamento, está atrasado, e automaticamente voltamos para o Simesp, que é uma nova plataforma em desenvolvimento, que aproveita exatamente essa linguagem para incorporar licitação, projetos, licenciamento, desapropriação, as licitações com as suas diversas fases, o projeto de arquitetura e complementar, os seus devidos levantamentos em acompanhamento de prazo, monitorando porcentagem executada, estudo preliminar, projeto básico, diagnóstico de alternativas, os devidos licenciamentos nos diversos órgãos, as fases de desapropriação, detalhada por planta de desapropriação, DUP, as análises diversas, as avaliações, as fases de obra com seu projeto executivo, canteiros, obras civis. E, para finalizar, a gente fala um pouquinho da fiscalização, que é uma gestão do contrato. Ela pode ser tanto para o projeto como para a obra em si, onde começa com a sua ordem de início designando um fiscal. A partir disso, ele vai seguir um cronograma, verificar o acompanhamento do seu serviço, realizar a medição e encaminhar para pagamento, e a partir daí ele atesta com o recebimento do serviço. Ela é sintética, mas em tese o gerenciamento, controle e fiscalização é isso. Pretendo combinar com vocês 3 enfoques. A questão de conceitos.
Pelo que a gente viu e sentiu aqui durante o dia, todos nós queremos o melhor. E como é que a gente chega a fazer o melhor? Fechando o foco para a questão do gerenciamento, fiscalização e controle com base no projeto básico executivo. Quer dizer, não dá para fazer um negócio muito amplo. Então, alguns conceitos sobre eficiência, eficácia, economicidade e efetividade. Qual ligação que esses conceitos podem ter e devem ter com a questão do gerenciamento, fiscalização e controle? E, por fim, apresentar algumas constatações, em termos até percentuais, no estudo feito pelo TCU, de deficiências em obras que eles fizeram um levantamento em 200 obras. Embora seja um levantamento macro, mas dá para a gente ver que o diagnóstico é quase sempre igual, independente da questão ser em nível nacional ou nível regional, como é o município de São Paulo. Se bem que São Paulo, cá entre nós, é uma nação, né, gente? É um negócio fantástico. Quando a gente sai para fazer algum tipo de comentário, estou um pouco fora do tema, já voltarei. Quando faz algum comentário, por exemplo, da coleta de resíduos domiciliares, quando faz algum comentário fora do estado de São Paulo, a pessoa fala, escuta, o senhor não se enganou? Isso aí não é por mês, não, é por dia. Vamos por 12 mil toneladas, 13 mil. Quer dizer, São Paulo é uma coisa fantástica. E todos nós acho que temos uma forma de amor pela cidade. E uma das maneiras de demonstrar é exatamente produzindo esse tipo de trabalho. Bom, vamos lá. O objetivo, então, principal é provocar uma reflexão em termos do cumprimento da nossa missão enquanto engenheiros, enquanto servidores, tanto iniciativa privada, como não. A gente sabe que os investimentos são muito grandes em termos do município de São Paulo, igualados a muitos estados em termos de Brasil. Então, para você ter uma questão de eficiência, eficácia e economicidade, que gera ou acaba chegando à efetividade, você precisa ter uma série de cuidados. Por exemplo, no caso de eficiência, a questão de eficiência, que é ligada à produtividade e desempenho, utilizando a menor quantidade de recursos. O que nós podemos ter em termos de eficiência? Envolve a forma como a atividade é feita. Ou seja, dando um exemplo, já que a gente está próximo aqui da Campeonato Mundial, Olimpíadas e tudo mais, um atleta que salta sempre 2 metros, todo dia ele faz treinamento 2 metros, sempre salta 2 metros. Ele é eficiente? Ele salta sempre 2 metros. Será que ele é eficaz? Eu acho que não. Porque ele só salta 2 metros, ele não procura em 2,5, 2 e alguma coisa, 2 mais para frente. Ou seja, a eficácia, ela está ligada à questão dos melhores meios de produzir um produto adequado e refere-se ao resultado. E todos nós, na questão de gerenciamento, fiscalização e controle, nós precisamos o quê para ter eficiência e eficácia? Um bom produto em termos de projeto básico e executivo. Estou fechando a questão em termos de projeto básico e executivo. Por quê? O gerente, como é que ele vai fazer uma boa gerência, uma boa gestão? Como é que o fiscal vai fazer uma boa fiscalização e controle se ele recebe, na nossa linguagem de engenheiro, um negócio quadrado na mão? Ele vai ter que resolver o problema. Daí começa a surgir aditivo, isso, aquilo outro. Imagina um termo de dificuldade. E não só isso, o desperdício, entre aspas, de recursos. O negócio que devia custar 100 acaba custando 125. Isso, para ser bonzinho, falando 25% do que a lei permite. Que não, às vezes não é só isso que acontece, vai lá para cima. Então fica muito difícil para qualquer gestor, qualquer plano do executivo, qualquer plano diretor, qualquer PPA, LOA, não sei o quê, você ter uma base lógica de gasto de tudo. E, qual é o nível de gasto que você tem? É 100, é 150, 125 ou para frente? Questão da economicidade, como o próprio professor Bernasconi estava falando de manhã, não exatamente de economicidade, mas é o seguinte, é fazer a coisa com o menor custo possível. O menor custo possível não é o mais barato, é o custo adequado àquele produto que você quer. Quer dizer, não adianta falar, isso aqui é economicidade, tal negócio mais, com custo mais baixo. Não é isso, é o custo adequado ao produto que você quer. Bom, você tendo essas 3 coisas, nós vamos chegar à efetividade. A efetividade o que é?
é um passo além daquele produto produzido em termos de obra. Ou seja, já fica mais em característica de gerenciamento. Porque o fiscal acaba o produto, ele entregou a obra, a obrigação dele, o compromisso dele, cessa naquele momento. Agora, o gestor, o gerenciamento, vai um pouco além. Porque a efetividade está aliada à questão de impactos observados antes da obra ou serviço produzido, com o posterior, que seriam os impactos esperados, ou seja, melhoria do trânsito, isso, aquilo, saúde, depende, ou educação, depende do que você está fazendo. Agora, a questão de resumo. A eficiência, para voltar um pouquinho no tempo e falando de futebol, na questão de eficiência, é que o pessoal aqui é muito jovem, mas em 82 tinha uma seleção brasileira fantástica, ela encantava todo mundo, ela era muito eficiente, dava um show visual, plástico. Mas era eficaz? Não, porque acabou não ganhando nada, né? E aí eu garanto que os craques naquela época não tinham um custo tão elevado como tem hoje em dia, né? Ou seja, era eficiente, não era eficaz, não, tinha uma certa economicidade e acabou não tendo efetividade porque os objetivos não foram alcançados. Agora eu pergunto a vocês, uma pergunta séria para poder despertar. Existe algum time atualmente no Brasil que pode ser considerado eficiente, eficaz, econômico até um certo ponto e efetivo? Muito bem. Então, agora eu posso descer. Então, veja bem, eu não sou corintiano, tenho 2 filhos corintianos, mas eu não sou corintiano. É só para dar aquela descontração, a gente poder conversar um pouco melhor. Mas vocês notem bem que a minha provocação ela foi teve eficiência, vocês prestaram atenção na forma, ficaram pensando, qual time será? Claro, Corinthians, não é? Então, eu tenho 2 filhos bem fortes, viu, gente? Então, eu tenho que falar que é o Corinthians sempre. Bom, eficaz, porque todo e qualquer campeonato que ele tem entrado atualmente, inclusive eu te assisti um pedacinho do jogo, nós assisti mais porque eu estava repassando a apresentação de hoje. E com medo danado, sabe que eu tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Eu deixei o negócio do Corinthians aí. Eficaz, econômico, me parece que o plantel do Corinthians até que não é tão, né? Não tem um custo tão elevado assim. E tem efetividade porque está dando resultado. Tudo bem? Então eu fico bem tranquilo aqui embaixo. Agora, voltando à nossa questão. Pegamos esse gráfico aqui do Manual de Auditoria Operacional do TCU. Eu fiz essa colocação até do time de futebol para a gente poder ver qual a correlação que tem com o trabalho de gerenciamento, fiscalização e controle. Na frente. Bom, o que acontece? Controle. A gente viu que é forma, ligada então à eficiência, né, da questão. O controle é uma forma, está ligada à eficiência. A eficiência abrange o quê? Os insumos, o recurso alocado, ações desenvolvidas, bens e serviços providos. Ou seja, você tem que ter um perfeito controle em toda essa fase. Tanto em questão de material, de produção, de equipamento, de projeto, disso e daquilo. Certo? Uma outra etapa, a fiscalização, ligada à forma e resultado. A fiscalização, a forma e resultado, ela está ligada desde o objetivo definido, desde o começo do compromisso, até bem e serviço provido. E a questão do gerenciamento, que seja o quê? A realização dos objetivos, está ligada à efetividade. Aquilo lá que a gente tinha falado sobre os impactos, né? Os impactos que você analisa e os impactos esperados. Ou seja, é uma etapa posterior à entrega do produto provido. Eu achei muito interessante esse gráfico, que ele é bem simples e define muito bem a atuação tanto do gestor, tanto do fiscal, quanto o responsável pelo controle, que acaba sendo fiscal, né? Tá certo? Bom, questão de gerenciamento então. O gerenciamento tem um papel muito importante em todo e qualquer geração quer de projeto básico, quer de projeto executivo. Por quê? Vamos ver 4 atribuições. Cabe ao gerente o gerenciamento, a preparação dos documentos técnicos, administrativos, financeiros e jurídicos necessários à realização do empreendimento. Ou seja, tudo, né, gente? Assessoramento, isso aqui eu acho o mais importante desses itens. Assessoramento para as licitações
e contratações de obras, serviços e compras. Por quê? Qual que é o melhor profissional a ser consultado nesse momento de se gerar qualquer documentação para uma licitação? Um engenheiro, arquiteto, ou alguém da área técnica. Estou falando na área questão técnica. É o engenheiro, né? Outro item, programação e coordenação geral dos trabalhos de implantação do empreendimento. Acompanhamento das obras e serviços contratados para sua completa e correta realização. Ou seja, o gestor tem uma responsabilidade muito grande. Portanto, é de suma importância que toda a documentação, quer do projeto básico, executivo, quando a gente fala projeto básico, executivo, tem tudo aquilo lá, né? Termo de referência, isso, memorial, ele tem que ter todos esses elementos, senão você não vai conseguir planejar nunca nada. E a questão de fiscalização, ligada à questão de eficiência e eficácia. Averiguar o desenvolvimento, progresso e conclusão de determinada atividade em seu procedimento. Objetivo a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas. Ou seja, ao fiscal também cabe, logicamente, opinar sobre o projeto básico executivo. Por quê? Porque ele vai ter que realizar essa obra. Quando o projeto chega com uma certa deficiência, ele vai ter que resolver o problema. E não raro é a pessoa que é responsabilizada por qualquer falha depois. Quer dizer, já recebe uma coisa com problema, tem que tomar um procedimento, tem que tomar uma atitude, e se der errado, ele pode ser responsabilizado. Quer dizer, isso é bom a gente equacionar, né? Questão de controle, ligada à eficiência e à mais economicidade. O mecanismo pelo qual é medido o resultado, estão presentes o processo, a medição, o valor desejado, a comparação e ação de controle. Ou seja, qualquer coisa que não esteja caminhando adequadamente, nessa fase do controle, o próprio fiscal pode mudar o rumo da prosa, igual fala aquele sertanejo, né? Porque o fiscal dentro de uma obra, ele é a segunda autoridade numa obra. A primeira é o engenheiro responsável. O fiscal preposto, inclusive que conta lá na 866, é o segundo. É a segunda autoridade dentro de uma obra. Então você vê o nível de responsabilidade do fiscal. Quando a gente tem, então, essa ligação de gerenciamento, fiscalização e controle totalmente em equilíbrio, nós temos a efetividade. Só um exemplo que eu achei interessante. Você tem um sistema de iluminação ali. No primeiro caso, é considerado muito ruim. Por quê? Ele é eficiente? Responde, gente. É eficiente? Não, não é, né? Porque está, ó, desperdiçando. Você está enxergando alguma coisa lá? Não enxerga nem que é uma pessoazinha ali, um bonequinho ali, ó. Ó. Bom, vamos supor que é muito ruim, tá? Não é nem eficiente, nem eficaz, nem econômico, está desperdiçando muito, e nem efetivo. Segundo caso, que é considerado ruim, ele já começa a focar um pouco mais no que ele quer iluminar. Ele tem uma certa eficiência, não é totalmente eficaz, muito menos econômico e não é efetivo. Terceiro, que é considerado bom, já tem uma segregação daquela perda, já não está perdendo tanta luminosidade assim, ele tem uma eficiência, uma eficácia, não é econômico, porque está dispersando muita luz, né, vamos chamar assim, e tem parte de sua efetividade. E no quarto caso, que é considerado ótimo, ele é bem focado, ó, então ele é eficiente, tem a eficácia dele que está iluminando ali, não sei se é uma pessoa ou um bonequinho, é econômico, porque você não está desperdiçando em termos de luminosidade, e chega a ser efetivo. É só um exemplo, só uma questão. Eu achei bem interessante isso aí, bem ilustrativo. Agora, como o professor Bernassoni falou de manhã, a lei já não prevê uma série de coisas, série de detalhes? Está tudo previsto lá. Se for seguido, ou se for seguida a lei, eu só coloquei o artigo 12, porque a doutora Isabel já explorou o assunto, a doutora Laura também. Questão de segurança. Está lá, como é que é? Nos projetos básicos executivos das obras e serviços serão considerados principalmente os seguintes requisitos: segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução, conservação e operação, possibilidade de emprego da mão de obra, facilidade de execução. Vou pular por último aqui, que eu gosto muito, que é a questão de impacto ambiental. Só que eu não posso falar porque o tema não é esse. Mas é um negócio que começou a se dar mais atenção agora.
concordo plenamente com o que o senhor falou de manhã. Gente, a regra está lá. Não adianta depois de falar que não conseguia licença ou está demorando isso, aquilo. Nesse curso que eu fiz na Faculdade de Saúde Pública, eu me lembro muito bem de um dos professores lá, falando que teve uma crítica muito forte, porque não foi aprovado um documento de EIA-RIMA que foi está na entrada. Me parece que era do lado de Santos. Isso é coisa de 20 anos atrás, gente. Eu lá para trás, eu não tinha nem barba branca aí. Então, mas o estudo do pessoal que apresentou aí a RIMA apresentava a questão de foca, como se fosse pinguim no Mar de Santos aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pouco de noção, né? Aqui, um exemplo que eu acho que é bem interessante. Muitas vezes, nós, como gestores, como fiscais, a gente se vê nessa situação, né? Você tem um ponto de partida aqui, tem um ponto de chegada bem definido. Vamos pensar até numa ponte, numa obra, qualquer coisa, qualquer serviço. E a gente tem o gestor ou fiscal ali com o tempo e o prazo tentando equilibrar, que é sempre o problema, né? Você nunca sabe se o prazo vai dar ou não. Se o teu recurso, se tem empenho, vai ser suficiente para conseguir chegar ao final ou não. Você tem o chefe ali, o boss, dando uma ajuda. Dando uma ajuda, não é? Você tem o escopo, que é o contrato ali em cima, ali te pressionando e muitas vezes não tampando a tua visão, porque ele não é claro, ele não traz detalhamento necessário para você cumprir a sua missão. E você tem a gestão do contrato, o serviço aqui na maior torcida para chegar, para você poder concluir, para poder entregar essa obra. E também você tem os fatores de risco aqui embaixo, ó, são os jacarezinhos aqui, sempre procurando dar aquele aperto. Então, foi um levantamento feito pelo TCU, agora em 2012, com base em 200 contratos. 45% dos contratos apresentava problema no projeto básico executivo, ou por deficiência ou por desatualização. 10,5%, orçamento do edital, contrato, termo aditivo, incompleto e inadequado. Eu só não somei isso aqui, eu estava tentando somar, deu 100 e tantos por cento, 140 e pouco por cento. Eu falei, opa, então tem coisa que está dentro de outra coisa, então só estou aproveitando um número puro, tá? Bom, quantidades inadequadas na planilha de orçamento, 4%, critério de medição inadequado ou incompatível com o objeto, 3,5%. Vocês veem que só chamando, voltando lá para a questão do projeto básico executivo, 45% mais 10,5%, esses dois dá para somar porque um está com problema do outro, porque é o orçamento do edital. Você vê que mais da metade, questão de obra, com problema no projeto básico executivo. Você imagina a dificuldade depois para implantar isso aí, né? E um pouquinho mais para frente agora, fatores de risco constatados aqui no TCM. O TCM tem um manual técnico de fiscalização, que tem uma série de diretrizes e parâmetros, que eu acho que é um manual muito bom, e ele estabelece alguns itens como fatores de risco. Não é que acontece isso, tá, gente? Pode acontecer. Até eu espero que dê para... Eu peguei mais uma noticiazinha que saiu antes de ontem, da UOL, sobre a construção do aeroporto lá de Manaus. É bem interessante, dá tempo de dar uma mostradinha. Então aqui, ó, por exemplo, na execução do contrato, pode acontecer pagamento de serviço não executado. Pode acontecer isso? Pode. Pagamento de serviço executado, mas não aprovados. Muitas vezes o fiscal não conseguiu nem checar tudo isso aí, isso já está lançado lá nas planilhas de medição. Antecipação de medição, falta de conferência, medições e pagamentos com critérios outros do contrato. Muitas vezes você tem um critério definido no contrato, como é que vai ser o critério de medição disso aqui. Acontece muito isso em questão de solo, né? Tem polamento, não tem, tal, não está, o que está acontecendo, não está. Pode acontecer isso. Falta de fundamento técnico nos relatórios de fiscalização. Eu trabalho na auditoria. O que às vezes a gente ressente muito, falta é a questão de justificativa. Apresenta a justificativa. Você pode ter uma justificativa lógica, isso vai ser analisado, pô, perfeitamente analisado. Se tiver fundamento, pode ter certeza que você vai analisar preços unitários auditados maiores do que os de mercado. Muitas vezes tem alguns preços que fazem parte de termo de aditamento, e os insumos que você utilizou
para calcular os teus preços unitários na oferta da tua proposta, não são os mesmos utilizados quando é feito o aditamento. A areia de um não é o mesmo preço da areia do outro. O cimento de um não é o mesmo preço do outro. No caso de alteração contratual, ausência de aditivos contratuais, não justificativas de acréscimos ou supressões, extrapolação dos limites legais, aqui pode acontecer, não estou falando que acontece, pode acontecer, tá? Não justificativa de acréscimo ou acréscimo de alteração de quantidades. Muitas vezes você pega um orçamento que tem esse tipo de serviço, esse aqui. É feito um termo aditivo tirando 80% desse custo, colocando 80% do mesmo custo, dá uma diferença de centavo, mas os serviços são totalmente discrepantes. Pode acontecer, estou falando que acontece. Substituição de serviços cotados a preços inferiores, preços extracontratuais. Na questão de encerramento de contrato, ausência de termo de recebimento provisório definitivo, às vezes acontece, descumprimento de cláusulas editalícias ou contratuais, descumprimento dos prazos de conclusão de entrega, recebimento da obra com falhas visíveis de execução, recebe a obra, está com falha visível, e ausência de providência na hipótese da ocorrência de defeitos construtivos durante o período de responsabilidade legal. Essa notícia saiu dia 13/8, antes de ontem, relativa ao aeroporto de Manaus, brigadeiro Eduardo Gomes, sobre a obra que está acontecendo lá. Foi uma auditoria produzida pelo TCU, ministro Valmir Campelo, que eu não conheço o acórdão, não vi o relatório. Estou pegando a notícia para apresentar para vocês, porque eu achei, puxa, que coincidência, estou aqui a série de pontos que nós vamos falar no seminário, tá? Então, foi feita essa auditoria. A obra de reforma e ampliação do aeroporto de Manaus apresenta um superfaturamento de pelo menos 2,2 milhões. Cerca de 810 mil foram gastos em dobro em pagamentos por serviços que já haviam sido quitados. Se não bastasse, pagamentos adiantados foram feitos por serviços ainda não executados. Vocês veem como pode acontecer? A gente acabou de falar nisso, pode acontecer. Igual eu falei, não é que está acontecendo, pode acontecer. Nesse caso, está acontecendo. Bom, as conclusões são do TCU, que até o final do mês que vem, para rever... De acordo com o órgão de controle, o superfaturamento aconteceu em contrato de locação de guindaste para a obra. O ministro Valmir Campelo, relator do processo, afirma que dessa forma faz-se necessária a adequação da planilha orçamentária à realidade dos fatos, com a respectivo estorno dos valores pagos ao maior. Aqui está bem interessante, ó. A Infraero pagou pela instalação de 8.670 metros quadrados de forro tipo colmeia, mas até agora foram instalados apenas 1.846. Repito, não conheço o relatório técnico, não vi o acórdão, é notícia da UOL. No caso do piso do granito, a situação encontrada é pior ainda. A Infraero pagou pelo menos 20 mil metros quadrados de piso, mas nenhum metro quadrado havia sido instalado. Mas é só para, em termos de falar para vocês, que pode acontecer. As considerações aqui finais, o gerenciamento, a fiscalização e o controle são atividades interligadas e interdependentes. Ou seja, uma depende da outra realmente. Essas atividades imprescindíveis, exercidas em função de um projeto de obra ou serviço perfeitamente definido, se tornam efetivas, que é aquela questão da efetividade nossa. É imprescindível a existência de projeto básico executivo, para serem alcançados os princípios da eficiência, eficácia, economicidade e da efetividade, e por bom cumprimento do trabalho de todos nós gestores, fiscais ou controladores. Aqui uma imagem que eu gosto muito, que é uma represa lá em Avaré, interior de São Paulo, e uma mensagem final que tenhamos a eficiência da luz, a eficácia do sol, a economia do meio ambiente e a efetividade da vida. Muito obrigado. A iniciativa é muito interessante, ela agrega conhecimentos, ela traz o Tribunal de Contas para informações novas e oportunidades de expor essas informações. Eu acho que todo mundo ganha. Eu acho que o evento foi excelente, porque reuniu uma série de questões, tanto da área técnica, de engenharia, quanto da área legal.
ou jurídica. E por que foi interessante? Porque você nota o esforço de toda uma coletividade técnica de diversas áreas com o mesmo intuito, com a mesma vontade de fazer alguma coisa boa, de fazer projetos bons, de ter um retorno social importante, que eu acho que o país está passando exatamente por esse momento. É hora exata para a gente, todos nós técnicos ou não técnicos, tomar uma posição em relação a certas questões de Estado. O engenheiro Almir foi muito feliz, porque uma das questões levantadas nesse seminário foi exatamente a falta de estruturação da Prefeitura Municipal. E ele apresentou alguns dados que dão conta que isso já teve início. Logicamente está em processo de implantação. E a gente fica na maior torcida para que isso dê um resultado positivo. Quanto à minha apresentação, foi o seguinte: o tema foi tentar proporcionar uma visão até do tribunal, do órgão de controle externo, sobre a questão de gerenciamento, fiscalização e controle. E por que essa visão em termos de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade? Porque os profissionais que aqui estavam são todos gestores, são fiscais, são controladores. Quer dizer, eu não tenho que falar o que a pessoa tem que fazer, e sim como pode ser feito.